Paz do Senhor, tudo bem? Eu gravei 2 vídeos sobre Mateus 5, né? E eu pretendo, se Deus permitir, gravar mais um texto, né? Sobre a parte do sermão, né? Do monte, que é em Mateus 5. Mas hoje eu vou gravar sobre Mateus, do capítulo 13 de Lucas, que fala sobre se esforçar para entrar no reino dos céus, né? Eu creio que o Espírito Santo falou comigo nessa palavra quando eu estava lendo sobre o modo como a gente não tem mais levado a sério, né? A questão de se esforçar para entrar no reino dos céus. Então, eu vou ler a palavra bem rapidinho e aí já vou comentar. E é Lucas 13, 22, bem rapidinho. E percorria as cidades e as aldeias, Jesus, né? E percorria as cidades, aqui tá falando Nosso Senhor Jesus. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então presta atenção no contexto, né? Que às vezes a gente dá uma viajada e tem tanta preciosidade na palavra. Eu já estava ouvindo um rapaz pregando, ele estava ensinando também a palavra. E ele teve umas revelações de Deus, assim, sobre o texto maravilhosas, né? Então, quando a gente busca o Espírito Santo para que ele nos revele a palavra, a gente vai muito mais profundo, né? E também lê com calma, né? A palavra diz, examinai as escrituras. Aí, às vezes, a gente lê com pressa correndo e não pega ali o que está escrito realmente, né? Então, vamos lá. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então ele estava indo para Jerusalém e nesse caminho ele estava aproveitando para fazer isso. E disse, ele fazia muito isso, né? Nosso Senhor Jesus pregava o tempo todo, mas mesmo indo para algum lugar, ele fez daquilo também um motivo de estar pregando o evangelho. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? Olha a pergunta né? Ele estava perto de Jesus, o Salvador. Então ele perguntou para o Senhor Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Peraí que eu tirei print aqui que é a E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Então, quero orar rapidinho. Eu orei o Senhor para o Senhor falar conosco na palavra, mas eu quero orar de novo, porque é uma palavra que é questão da gente levar mesmo que o Espírito Santo possa nos revelar profundamente, né? Que não seja algo superficial. E eu quero que o Senhor fale conosco, né? Que não sejam as palavras para a gente ter mesmo a revelação e que essa palavra fique cravada. Eu já te peço, Senhor, em nosso coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem nos convence. Senhor, da palavra, eu creio. O Senhor nos leva em adoração a Deus. É através de Ti, Senhor, que nós temos acesso, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Mas o Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, que nos leva a ter contato com Deus, nos aproximarmos de Deus. E o Senhor nos convence do pecado e da justiça. E se não fosse o Senhor, nós não teríamos perdão e salvação. O Senhor nos convence do pecado e da justiça, e do juízo. Da mesma forma, Senhor, eu creio e peço, eu creio que é o Senhor que nos convence da palavra, que faz com que ela que ela penetre os nossos corações. Quando Jesus disse a Pedro que aquela revelação tinha vindo do alto, então
isso reforça que a revelação que nós temos da palavra vem de Ti. Porque muitas vezes, quando nós éramos inexperientes no sentido de andar ou procurar entender a palavra, nós líamos e não a entendíamos. Mas o Senhor conhece a vontade do nosso coração e nos ajuda a prosseguir e a aprender. E assim é que acontece conosco. O Senhor diz que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai clareando até esse dia perfeito. Então é aos poucos. O Senhor, por mais que o Senhor faça milagres instantâneos e coisas enormes em questão de segundos, em tão pouco tempo, o Senhor nos dá a caminhada aos poucos, porque assim a melhor maneira de se aprender algo e vivendo aos poucos. E o Senhor vai nos permitindo conhecer a Sua palavra. E, Senhor, que o Senhor possa ir nos convencendo, nos dando a revelação da Sua palavra cada vez de uma maneira mais profunda. Que a gente possa entender a seriedade, ter temor, reverência e respeito à Sua palavra e ao Senhor. Eu peço, mesmo com todas as falhas, Senhor, e pedindo perdão, em nome de Jesus. Nos ajuda a entender a seriedade dessa palavra, viver essa palavra, a Sua palavra por completo e ensinar, Senhor, ao nosso próximo para que eles também tenham salvação e perdão, como o Senhor nos deu, e também a vida e o que podemos viver através dessa palavra. Nós te damos honra e glória, graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de ouvir naquele grande dia que o Senhor não nos conhece. Nos livra disso. Em nome de Jesus, que a gente não viva em engano, mas que a gente possa viver em intimidade profunda, em intimidade com o Senhor, fazendo a Sua vontade, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, maravilhoso e fiel, maravilhoso e fiel, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor quer nos salvar e não nos condenar, como disse a Sua palavra. Eu creio que é a Sua palavra que diz isso, Senhor. Nos ajuda a entendê-la e vivê-la. Para a Sua honra e Sua glória, mais do que é um privilégio e bênção para nós. E uma honra, em nome de Jesus. Amém. Então, assim, né? A gente tem vivido um evangelho. Eu não vou me estender. Eu creio que a oração já é suficiente para o Espírito Santo nos convencer, né? Que eu sei que a oração foi um pouco longa, mas a gente tem que procurar o Senhor, e no oração longa em que a gente tem uma mania de fast food até no meio da oração, né? Mas a gente tem que retomar aquilo que era agradável ao Senhor dentro de nós, porque a gente estava num temor exagerado, numa religiosidade que não era necessária, ou a gente age de uma maneira banalizando o Evangelho. O Evangelho que eu digo, a palavra de Deus, a boa nova, né? O que está no Novo Testamento, né? O que o Senhor Jesus nos ensinou para tomar posse da palavra por completo, né? Então, assim, quando diz, né? Ó, vou ler aqui, que ele foi, né? Perguntou para o Senhor, e o Senhor falou, né? Porfiar por entrar pela porta estreita. Então, assim, é difícil, é apertado. E a gente, quando aperta um pouco, a gente não quer fazer, sabe? Eu vou falar que tem pessoas que eu conheço que não querem negar, e eu vou falar abertamente aqui, irmãos, que a gente está num tempo de maturidade, de comer alimento sólido, não líquido, né? Não pastoso. Tem dificuldade de negar de assistir a novela. Aí você fala, não tem nada demais. Lógico que tem, irmão. Pela misericórdia do Senhor e graça, eu sou formada em publicidade e propaganda. E a gente estuda, né, no curso, maneiras de fazer com que a pessoa compre algo, né? Então, tem muita coisa que as pessoas compram que não é por necessidade, é por impulso. E como que a gente faz isso? A gente agrega valor, né? A gente coloca a pessoa a se sentir especial com aquilo. E a novela, ela tem técnicas muito grandes para prender a pessoa, porque se não assiste a novela, não tem como passar o comercial durante ela. E se não passa o comercial, todas aquelas pessoas que trabalham ali não tem como receber, porque as pessoas não recebem pelo fato da novela estar passando lá. Ah, é uma novela legal e vão lá e pagam. Não, é pelo comercial.
O que mais paga é o comercial que envolve aquela novela. E também acredito que, né, talvez tenha ali o salário e um retorno da própria novela em si. Só que além de ter recursos para prender a atenção da pessoa, que se vocês pararem para pensar de um determinado canal que vocês sabem qual é, todo enredo de novela é a mesma coisa. Eu não preciso nem assistir. Às vezes eu chego no local que tá passando, você pega uma cena, você já consegue entender tudo que tá acontecendo, porque é sempre a mesma coisa e as pessoas perdem tempo assistindo aquilo. Às vezes é muito difícil assistir televisão e às vezes eu vou, quando eu tô sentada que eu quero, sei lá, esticar a perna ou fazer alguma coisa enquanto a TV tá ligada, eu coloco algum canal de entretenimento, ou de comida, alguma coisa que agregue, ou viagens, alguma coisa que pelo mundo, a pessoa passa a falar de cultura, coisas que levem também ao Senhor, né, conhecer outros países e tal, e de saber de outras culturas em relação à religião, essas coisas, e outras coisas também, né? E eu vejo que, tipo assim, às vezes 5 a 10 minutos daquilo que eu assisti, eu aprendi tanto. E são coisas que eu consigo, às vezes, usar no meu dia, né? Às vezes uma técnica de cozinha, uma coisa de plantio, uma questão de reciclagem. E a pessoa está assistindo 1, 2 horas por dia, uma programação que sempre fala a mesma coisa, que leva as pessoas a acharem que adultério é normal, torce para que uma pessoa termine com aquele que está casado para ficar com um amante, porque ele é mais legal e o outro bate na mulher. E fora a parte espiritual, que eles investem espiritualmente nisso. Quando a gente faz peça de teatro na igreja, a gente ora, a gente jejua, a gente consagra, a gente entrega aquela peça para o Senhor. E vocês acham que é diferente com a programação de programas de televisão que tem religiões contrárias? E tem pessoas que, mesmo sabendo que assiste uma coisa que se repete, que não agrega, que não edifica, que leva as pessoas a terem pensamentos de sexualidades errados, às vezes até sonhos, por conta daquilo que induz a mente, né? Porque fica na mente da pessoa, achar que pode tratar com ira, ver certos comportamentos, coisas. A propaganda leva tanto a pessoa ao consumo, como a própria programação leva a pessoa a entender que certas coisas que são feitas lá são naturais. Então, por que existem palestras? As pessoas pagam 1.500, 2.000, 3.000 para assistir uma palestra. Quando ela tá naquele ambiente, igual quando a gente estava numa sala de aula, ou você tá ainda, quando a gente está ouvindo o professor falar, a gente está sentado, a gente vai absorvendo. Tanto que na faculdade, pra cima, quem faz pós, mestrado e tal, não é aquela coisa de passar na lousa e você copia. Você ouve, absorve e escreve o que você entendeu. E você acha que você assistindo você não absorve? Absorve muito. E tem pessoas que têm dificuldade de negar a novela em relação a Cristo. Tem pessoas que sabem que prejudica, não, mas isso aqui não faz mal. Lógico que faz, irmão. Faz cientificamente, faz espiritualmente, né? E às vezes até no seu próprio relacionamento dentro da sua casa. Porque você, às vezes, o esposo fica vendo aquela mulher toda lindona, que tá com a roupa curta apertada, e fica pensando, minha mulher poderia ser assim, não é? E causa problema. Irmãos, tira da vida aquilo que não presta. Se Jesus chegasse você assistindo novela, você acha que ele falou, opa, vamos lá? Tá passando uma cena lá que você tem que toda hora mudar de canal, ou você assiste aquilo? E você acha que tá certo? Não vai tirar isso da sua vida? Você acha que você tá falando, não, eu morro por Jesus, e na hora de tirar a novela não tira? E eu tô falando de uma coisa. Eu tô falando aqui no sentido de porta estreita, porque são coisas que a gente às vezes pensa que não, tá tudo bem, mas a gente tem que... Hoje eu tava vendo um podcast, a mulher tava falando sobre se examinar. Que quando a gente vai tomar Santa Ceia, o pastor prega, porque tá escrito, né? Na Bíblia, que a gente tem que se examinar para tomar Santa Ceia. E ela fala que às vezes ele é tão rápido, porque o tempo é curto do culto e tal, as pessoas não conseguem se examinar por inteiro. E ela orienta, não sei em que momento que era, mas eles citaram no podcast, mas não foi exatamente sobre isso que ela estava falando, a pessoa na casa dela se examinar. E a gente às vezes pensa que a gente é tão perfeito, mas quando a gente para olhar certos comportamentos, irmãos, eu não sei se você já se assistiu filmado, assim, sabe? Tipo assim, quando aparece você na situação, você fala, nossa, como eu ando estranho, né? Ou tipo, nossa, minha boca é mais alta aqui do que aqui. Sabe quando você repara? Porque a sua visão de si mesmo, às vezes é uma e as pessoas têm outra de você por fora, né? Eu não tô falando de, também, certas visões não importam, mas assim,
Às vezes a gente tá achando que a gente tá tão certo e a gente não tá. Então quando a palavra diz que é pra gente se examinar, a gente tem que se examinar, né? Porque a palavra tá dizendo, então deve ter coisa errada. Quando a gente canta aquele louvor, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Se a gente tá pedindo para ser renovado, é que a gente tá falando, não, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Então, tem coisa que a gente tem que melhorar, né? E quando ele fala assim, ó, por entrar pela porta estreita. Então, vai pelo caminho que é apertado. E a gente tem visto, e às vezes a gente procura só o caminho que é fácil. Só o caminho que é fácil. Às vezes a gente não quer jejuar, porque passa fome, porque quer comer o tempo todo. Não quer ler a palavra. Às vezes, eu tô com muito sono, não vou ler. Irmãos, eu também, direto, depois que eu mudei, que eu tava trabalhando muito tarde, eu dormi uns dias sem ler a Bíblia, porque normalmente eu tava lendo a Bíblia à noite. Eu tinha o costume de ler a Bíblia à noite, porque ficava mais quieto, né? E eu consigo me concentrar melhor, não tem TV ligada, nada. Só que hoje, na função que eu tô trabalhando agora, eu não consigo ler a Bíblia à noite. Aí o Espírito Santo fez eu perceber, vamos trocar o horário. Que tá chegando, você tá na hora que vai ler, vai dorme, então não tá se alimentando. Quem não se alimenta morre, né? Se a pessoa não come, quem me conhece aí sabe que eu fiquei magrinha. Se não se alimenta, né, morre. E não morri porque o Senhor não permitiu. Pela misericórdia e graça dele e pelo propósito que ele tem na minha vida, né? Pela misericórdia do Senhor. Então, assim, quem não se alimenta espiritualmente também morre espiritualmente. E aí, quando eu tava no processo quando o Senhor tava me restaurando, eu fui perceber, eu fui voltar a ler a Bíblia com aquela visão, sabe? Tipo, é top isso aqui, deixa eu ler, porque Deus vai falar comigo. Deixa eu ver o que eu vou aprender hoje. Não assim, tipo, eu vou ter que ler, porque eu tô com sono, mas eu tenho que ler porque eu sou crente. Então, quando eu voltei a ler com sede de novo, eu falei, Jesus, como é maravilhoso ler sua palavra. Eu tinha me esquecido disso. E aí, eu não tava lendo, porque o Senhor tava restaurando o relacionamento dele comigo, né, nosso relacionamento. E aí eu peguei e falei assim, e eu percebi, né, então a gente tem que realmente renunciar a algumas coisas, mudar e procurar sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. E eu falo, né, então, eu tava lendo, não tava lendo, tinha dias que eu tava dormindo sem ler. E teve um dia que eu dormi sem orar. Aconteceu 2 vezes eu dormi sem orar. E uma delas eu passei por uma batalha espiritual à noite. E o Senhor da misericórdia dele me despertou e eu lembrei que eu não tinha orado antes de dormir. E aí eu orei o Salmo 91 e eu consegui dormir. Então, assim, a gente tem que se alimentar. O mundo espiritual, ele é real. E a gente tem que buscar a proteção de Deus, servir a vontade de Deus, né? Então, para não ficar muito maior, leia depois, né? Lucas 13, né? A partir do 22, mas se quiser ler o capítulo inteiro, né? Do 22 ao 29, foi o que a gente falou. E, né, ele tá falando assim, ó, porfiar para entrar pela porta estreita. Então, é estreito. Se esforce. A gente tem que se esforçar. Se esforçar, irmão, é sair do conforto, é sair do que a gente tá vivendo agora. É fazer coisas que às vezes são um pouco mais difíceis. Porque aqui a gente às vezes banaliza demais, mas assim, eu falo porque às vezes tinham pessoas que às vezes nem declaram a fé no Senhor Jesus e tinham muito mais temor e respeito à palavra do que eu, de anos de evangelho. Às vezes você lê e você fala, beleza, tem que entrar pela porta de então pela larga. Tá, não, é porque quem adultera, quem não quer fazer outra coisa. Não, às vezes é negar mesmo uma programação, uma série que tá viciado, o café que quer tomar e se não toma, toma dor de cabeça. Irmão, são pequenas coisas, mas que afasta. Pequenas coisas no relacionamento entre uma mulher prejudica tanto, a gente não quer sofrer certas coisas. Por que o nosso relacionamento com Deus tem que aceitar tudo? A gente sempre pensa assim, não, Deus é bom, ele tem que aceitar tudo. Não é assim, irmãos. E aí, na hora do juízo, pode ser complicado. Eu vou ler aqui só esse pedaço para, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença. São